Plano perfeito, Flamengo pega mercado de surpresa e diretoria define próximo passo por jogador. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Ontem o Mengão voltou às atividades no Ninho do Urubu, se reapresentou após 4 dias de folga. Esta foi a primeira atividade do elenco nesta data FIFA. E hoje segue a sua preparação focada no Campeonato Brasileiro. O treino de hoje é agora de manhã, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, o time volta ao CT para continuar esta preparação. Vale destacar que o técnico Felipe Luiz pode contar normalmente com o Bruno Henrique. Ele que está suspenso, 12 jogos de suspensão, é a punição que o Bruno Henrique sofreu no STJD, mas nada impede dele continuar treinando com o elenco no Ninho do Urubu. Se reapresentou normalmente com o restante dos jogadores ontem, hoje também a expectativa é que ele esteja 100% disponível para o Felipe Luiz. Vale destacar que a punição cabe apenas ao Campeonato Brasileiro, ou seja, está à disposição para a Libertadores e para treinar. Em alguns casos de punição, o jogador ele fica impedido de frequentar o CT, de fazer as atividades no CT da equipe. Mas o caso do Bruno Henrique é diferente, a punição é diferente e ele pode seguir treinando normalmente, como aconteceu ontem e como deve seguir acontecendo. O Flamengo que vai tentar entrar com o efeito suspensivo para tirar esta punição, neste momento, do jogador que são de 12 partidas fora, 12 partidas suspenso. O Flamengo vai entrar com esse recurso de efeito suspensivo, mas, independente da situação, mesmo que ele continue suspenso, mesmo que ele tenha que cumprir esta punição de 12 partidas, ainda assim, ele está liberado na Libertadores e segue liberado para treinar com o técnico Felipe Luiz e com os demais jogadores. Ainda falando sobre a situação do Bruno Henrique, o Flamengo tomou uma decisão. Não vai contratar nenhum jogador para substituir o Bruno Henrique. Muitas pessoas, até mesmo aqui na internet, falando sobre essa situação, né? Com a ausência do Bruno Henrique em 12 partidas do Brasileiro, o Flamengo poderia ficar prejudicado e tentar se movimentar no mercado para contratar um jogador de ataque. Mas a informação é que o Flamengo já imaginava a possibilidade de uma punição, já imaginava que isso poderia acontecer e já tinha tomado essa decisão de não contratar um jogador para substituí-lo no elenco. Entende-se que o elenco do Flamengo, o setor ofensivo, tem totais condições de seguir sem nenhuma outra contratação, mesmo que o Bruno Henrique fique fora das próximas 12 partidas do Campeonato Brasileiro. Então a decisão tomada. No vídeo de ontem eu falei a respeito de uma possibilidade do Flamengo tentar uma contratação do Marcos Leonardo, ele que tenta uma liberação do Al Hilal, tentando uma rescisão de contrato, e rescindindo o contrato ficaria livre no mercado e o Flamengo poderia fazer este negócio e trazer o Marcos Leonardo, já que mesmo com a janela de transferências fechada, se o jogador estiver livre no mercado, não muda em nada, o Flamengo pode contratar mesmo com a janela fechada. Mas a decisão tomada pela diretoria, que surpreendeu de fato o mercado, é não contratar um substituto para o lugar do Bruno Henrique, mesmo que o efeito suspensivo não aconteça, o Flamengo não tem interesse neste momento de contratar nenhum atacante. Entende-se que a chegada do Samuel Lino elevou muito o ataque do Flamengo, entende-se que os outros jogadores que estão disponíveis dão conta do recado e estão tentando também correr para conseguir o efeito suspensivo do BH. Eu quero saber de vocês o que vocês acham dessa decisão da diretoria do Flamengo. Vocês acham que o Flamengo faz certo em não contratar um substituto, não ir atrás de um novo atacante? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Se vocês fossem a diretoria do Flamengo, iria atrás de outro jogador para substituir o Bruno Henrique ou não? Acha que o elenco está redondo mesmo se o Bruno Henrique não estiver disponível? Lembrando que a sua opinião é muito importante para nós, então comenta aqui o que vocês fariam se fosse o José Boto, se vocês tivessem a caneta na mão e pudessem tomar essa decisão pelo Flamengo. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre o mercado da bola, das movimentações do Flamengo neste mercado, mesmo com a janela de transferências fechada, a equipe do Flamengo segue monitorando, né? O clube, a diretoria segue monitorando as situações. E o que saiu é que, até na imprensa italiana, é que o Tati Castegiano
tem interesse em jogar no Flamengo a partir de 2026. O Flamengo fez uma sondagem pelo jogador, tentou contratá-lo, mas a expectativa e o desejo do jogador é que na próxima janela do final do ano consiga trazer, porque o atleta está interessado em jogar no Flamengo. A informação é da imprensa italiana e há essa expectativa de que em janeiro, quando o Flamengo estiver se preparando a pré-temporada, pensando na próxima temporada, consiga contratar o jogador de 26 anos que vê como uma boa oportunidade vir jogar no Mengão. E aí é aguardar para ver, né? Essa janela está fechada, não há possibilidade dele chegar neste momento, mas claro que o desejo do jogador conta muito e ele está interessado em vir jogar no Flamengo a partir do ano de 2026. E dos jogadores que estão no elenco do Flamengo, muitos saíram nessa janela de transferências, o Flamengo se movimentou, vendeu jogadores importantes com status de titular, como é o caso do Gerson, do Wesley, saíram também outros que estavam ali em transição da base para o profissional, é o caso do Lohan, Matheus Gonçalves, o próprio Vitor Hugo, que chegou de empréstimo e foi emprestado novamente para a equipe do Santos. Então o Flamengo se movimentou nesta janela de transferências para liberar alguns jogadores e outros que o Flamengo tem até interesse em negociar, mas que acabou não acontecendo com a janela aberta. Foi o caso do Cebolinha, que segue no elenco, não chegou nenhuma nova proposta e o Flamengo tenta contar com o jogador, mesmo ele tendo poucos minutos em campo. O Michael e o Juninho ainda há uma esperança de que o mercado da bola que ainda está aberto, né? A janela da Arábia ainda está aberta e também da Rússia. Há ainda então uma expectativa de conseguir negociar esses dois jogadores e tem a situação de 3 atletas que já têm o futuro definido. 3 atletas que a diretoria já definiu que vai acontecer. Mesmo não tendo conseguido negociá-los, o Flamengo entende que o Pablo, que está treinando separado do elenco desde o início do ano, o zagueiro Pablo, o zagueiro Cleiton, que segue à disposição do Felipe Luiz, e também o Matheus Cunha, o goleiro Matheus Cunha, não ficarão no Flamengo a partir da próxima temporada. Os 2 primeiros, o Pablo e o Cleiton, estão com um contrato se encerrando e não querem renovar, entendem que o Flamengo também não quer, entende que não é uma boa renovar. Então os 2 sairiam de qualquer forma no final dessa janela. O Matheus Cunha também já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, então a situação desses 3 jogadores já está definida para a próxima temporada. Independente do que vai acontecer nesta reta final de janela da Arábia e da Rússia, esses 3 jogadores já têm o futuro definido, não permanecerão no Flamengo a partir do ano de 2026 e são mais saídas aí que o Flamengo vai ter na próxima janela de transferências. Agora eu vou falar sobre a situação do Arrascaeta e o plano perfeito que o Flamengo fez esse ano, que elevou muito mais o nível do Arrascaeta. O Arrascaeta que todo mundo sabe, craque, alto nível, excelente jogador, mas que muitas vezes ao longo da temporada acabava comprometendo a sua atuação a questão física, porque apesar de ser genial, de ter muito talento, muita qualidade, fisicamente, ao longo da temporada o Arrascaeta caía de rendimento e acabava comprometendo a sua exibição dentro de campo. E o Flamengo fez um planejamento perfeito para que o Arrascaeta tivesse menos problemas físicos, para evitar esses problemas físicos do Arrascaeta. Após temporadas que isso vinha acontecendo, o Flamengo fez um trabalho muito cauteloso, com muito cuidado com o camisa 10, o jogador que todo mundo sabe que tem muita importância para o técnico Felipe Luiz. E desde o início da temporada, aliás, desde a pré-temporada, o Flamengo vem traçando um plano que tá dando muito certo. O Arrascaeta tá jogando em alto nível, a gente já tá em setembro, e o Arrascaeta continua jogando em alto nível, a sua melhor temporada em números, artilheiro do Flamengo, também alcançou nível muito alto e bateu recorde de assistência. Então o jogador realmente tá conseguindo atingir um nível bem alto, mesmo já nessa altura da temporada, e isso ficou muito evidente também na seleção uruguaia. O técnico Bielsa fez questão de parabenizar a comissão técnica e também o departamento médico do Flamengo, o departamento de preparação física do Flamengo, por conta do alto nível que o jogador se apresentou à seleção nesta data FIFA. Abre aspas para a fala do técnico Bielsa, o técnico da seleção uruguaia.
gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnica e médica do Flamengo, que fizeram do Arrascaeta um jogador diferente nesta temporada, daquele que conheci inicialmente. O que ele fez na seleção é muito valioso, mas o que ele faz no Flamengo, jogando 2 vezes por semana, marcando gol, dando assistências, é um jogador que nesta versão é muito bom. Arrascaeta, que no jogo do Uruguai, o primeiro jogo desta data FIFA, fez gol, participou, fez a jogada inteira do primeiro gol, depois fez o segundo gol, uma brilhante exibição, e ao final do jogo o Bielsa fez questão de agradecer e pontuar o trabalho que vem sendo feito pelo Flamengo para que o jogador siga em alto nível. Plano perfeito, tá dando tudo certo até aqui. O Arrascaeta com desempenho muito elevado, fazendo um grande ano, uma grande temporada, e isso, claro, é muito positivo para o Flamengo e também para a seleção uruguaia, que com essa grande exibição do Arrascaeta e companhia, o próprio Varela também fez um grande jogo, se classificou para a Copa do Mundo. Então, o jogador dando resultados positivos para a seleção e, acima de tudo, para o Flamengo, que ele siga neste mesmo nível, que o Flamengo consiga seguir com esse trabalho muito bem feito para que ele continue em alto nível e continue ajudando o Mengão. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Como eu falei, o Flamengo tem atividade agora de manhã, a partir das 9h30, segue preparação, amanhã também treina às 9h30 da manhã. O Flamengo ainda não divulgou como vai ser a semana que vem, né? Qual é a agenda da semana que vem. Mas até domingo já está confirmado. Sábado e domingo, treino na parte da manhã e você fica por dentro de tudo, claro, aqui no BTB Esportes. Por isso é tão importante você curtir, porque quando você curte, você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Também te peço para você mandar esse vídeo pros seus amigos. Ajuda muito no nosso trabalho quando você encaminha esse vídeo pros seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional e principalmente aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!